O senhor falou no bloco anterior, numa resposta ao Alan, que o senhor não contraria publicamente o presidente porque existe uma cadeia de comando. Na semana passada, o Brasil se chocou com a exibição de um vídeo de inspiração nazista por parte de um secretário de Cultura do governo do qual o senhor faz parte. Ele foi demitido, mas não se ouviu uma palavra do senhor, como um democrata, em repúdio a essa manifestação. Em dezembro, houve um atentado terrorista à Porta dos Fundos, a produtora Porta dos Fundos, que o senhor também não se manifestou a esse respeito. Não cabe ao ministro da Justiça de um país ser um arauto da democracia e se manifestar quando há incidentes que ferem a ordem democrática do país? Acho que não cabe ao ministro da Justiça e Segurança Pública ser um comentarista sobre tudo, ser um comentarista político ou atuar como se tivesse responsabilidade de falar sobre tudo. Há crimes nesse caso, veja, do secretário de Cultura, a meu ver, foi um episódio bizarro. E, tendo ciência desse episódio, eu dei minha opinião. Mas eu dei opinião ao presidente. Cabe a ele tomar a decisão. E ele tomou a decisão correta. O que o senhor disse, ministro? O secretário de Cultura foi demitido ainda pela manhã, tão logo o episódio. As meninas perguntaram o que o senhor disse. A minha opinião foi a opinião geral, que é um episódio bizarro e a situação era insustentável. Mas agora, todo mundo se manifestou publicamente, o presidente do Supremo, o presidente do Senado. Mas eles são de outros poderes, não são do Poder Executivo. Mas o senhor é ministro da Justiça, ministro. Não, mas eu dei uma sugestão. Incitação ao nazismo é crime. Mas o ministro... Não, veja, o presidente é o chefe do Poder Executivo. Então, aconteceu algo dentro do Executivo, eu não sou o ministro responsável por aquele setor. Eu dei a minha opinião ao presidente, o presidente tomou a decisão, a meu ver, absolutamente correta, e com rapidez, e o problema foi resolvido. Ele fala pelo Poder Executivo, não os seus ministros. Então, eu dei a minha opinião, dei a minha posição para dentro. Ministro, só pegando carona aqui na pergunta da Vera. E eu não achei necessário sequer falar para fora, porque o presidente falou, o presidente agiu, o presidente falou pelo Executivo. Não precisa ficar secundando. Porque o senhor não se manifesta, ministro, em temas polêmicos. Por exemplo, pegando carona aqui na pergunta da Vera. O presidente Bolsonaro, ele ataca a imprensa semanalmente. Ele ofende, agride jornalistas, manda uma repórter calar a boca, agride a jornalista que escreveu um livro sobre o governo dele. Um relatório da FENAGE mostra que os casos de violência contra veículos e jornalistas subiu 54% de um ano para o outro. E o presidente Bolsonaro foi sozinho responsável por 58% dos ataques, além dos flertes com a AI-5 dentro do governo. Eu queria saber o que o senhor acha do comportamento do presidente Bolsonaro em relação à imprensa. Não, existe a situação que eu mencionei anteriormente, né? Então, por exemplo, eu estou dentro do Ministério, eu tenho os meus subordinados. Subordinados, eu falo com meus subordinados, orientações deles, e as reprovo quando é necessário. Né? O senhor, por exemplo, fala publicamente do seu chefe editor lá, vai. O senhor é um homem público, ministro, o senhor é ministro da Justiça. Eu queria saber o que o senhor acha da postura do presidente em relação a isso. Veja, o presente, o que acontece? A minha avaliação, o que eu vejo, que eu vi nas eleições passadas, você tinha um grupo falando que, tomando o poder, ia regular a imprensa, cercear, a meu ver, entender ali, tanto a liberdade de imprensa como a liberdade do judiciário, se falava que seria necessária uma reforma do judiciário, e, do outro lado, o presidente está dando ampla liberdade à imprensa para fazer o seu trabalho. Claro que isso é um dever, uma obrigação, um mandamento constitucional, mas não se vê qualquer iniciativa do presidente de cercear a liberdade de imprensa. Ele já proibiu a presidência da Folha de São Paulo, e proíbe repórteres de fazer perguntas, ele proibiu a presença da Folha de São Paulo em certames públicos, e isso foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal, assim gestos e não só palavras. Não, parece que na questão da licitação ele voltou atrás, né? Ele anunciou algo e daí ele voltou atrás. Agora, veja, por exemplo, eu fui convidado para vir aqui para o Roda Viva. Se eu não aceitar vir aqui, né, seria uma censura? Seria um cerceamento do Brasil? Não, eu tenho a liberdade de vir ou não vir. Então, agora faz uma pergunta ao presidente e se ele entender que não... Ministro, mandar uma repórter calar a boca é uma tentativa de censura, ministro. Não. Falar da mãe dos repórteres, do pai... Não, veja, uma questão de censura legal, não. Agora, eu não vim aqui para falar sobre o presidente. Entre outras coisas, né, ministro? E o presidente tem respeitado a liberdade de imprensa. O que acontece, ele tem sido também criticado e muitas vezes ele reage. Ministro, em alguns momentos da vida da gente, a gente às vezes se arrepende de alguma coisa que a gente fez, de alguma escolha. Isso é natural do ser humano. Quando o senhor se depara com episódios como esses citados pelos colegas,
dá aquela mão, o senhor bota a mão na cabeça e fala, meu Deus, o que eu fiz? Troquei os meus 20 anos de magistratura para estar nessa confusão. Como é que o senhor...